tamo junto. Começou o ano letivo de História na pandemia. É isso mesmo, quem tá vendo é o seu professor Daniel Santos de História, passando mico na internet, porque eu me senti mais à vontade em explicar o conteúdo que vocês entendessem eu explicando, certo? Não vou deixar vocês aí com qualquer vídeo aulazinha no YouTube. Tô brincando, pessoal. Minha aula vai ser bem checheranca, mas pelo menos eu vou entrar na brincadeira aí também de estar dando aula em câmera, né? Já que vocês vão estudar à distância, eu vou tentar dar aula à distância, certo? Porque vai que algum site famoso me contrate aí, que eu acho bem difícil, mas é isso. Vou passar aqui esse mico com vocês, vamos se divertir, vamos brincar, sei lá, não sei se vou fazer piada aqui, e abaixar as minhas piadas sem graça na sala, né? Que só quem ri é meus babões. Aqui eu não sei se vocês vão rir ou não, enfim, não interessa também, tá? Vamos estar prestando atenção no conteúdo didático de vocês dessa maneira, beleza, pessoal? Queria explicar também para vocês que vou tentar ao máximo não ser só uma aula explicativa, tá falando direto sempre aqui. E queria dizer que vou ter um editor, exatamente isso, vocês estão ouvindo. Eu, professor de História, Daniel, tenho um editor particular meu, que é o meu aluno Bruno Silva, do nono A, certo? Vai estar me ajudando aqui a colocar algumas edições, vai colocando edições aí, o pessoal vendo, para não ficar tão chato a aula, vídeo aula é chato pra caramba. Já a aula ainda na sala, que vocês estão com amigos de vocês, já dá aquela morgação quando eu fico falando 10, 15 minutos. Imagina uma vídeo aula, 7 horas da manhã, o pessoal da... Vixe, boy, eu sei que tem, vocês querem se matar, certo? Mas não, calma, viu? Porque a gente vai tentar tá passando algumas imagens aqui, graças ao meu editor, né? Meu profissional aqui, editor. A gente vai tentar passar algumas imagens aqui e vou estar falando, vou falar sobre o que? Os sinos carinhosos, aí aparece um sino carinhoso aqui. Eu vou falar sobre, o que eu vou falar? Não sei, Ludmilla, funk da Ludmilla, vai aparecer ela aqui rebolando. Enfim, não importa, certo? Mas a gente vai tentar ser o mais legal possível. Estou muito triste, muito chateado de estar aqui. Eu prefiro estar com vocês na sala. Prefiro estar resenhando com vocês, cumprimentando, abraçando vocês. Infelizmente tem que estar vivendo a história, tem que estar vivendo uma pandemia chata pra caramba, tem que ficar em casa. Por mais que a gente aqui em Santa Rosa, Barra Santa Rosa, aí não está saindo, aí, às vezes dá uma voltinha ou outra, que aparentemente o vírus não chegou aqui ainda, né? Hoje é quinta-feira, a data eu não vou lembrar, dia 14, não sei, de maio, abril, maio, ainda não chegou, graças a Deus, né? Para não botar olhado, o vírus não chegou aqui ainda, então a gente consegue dar uma saidinha, ver um amigo ali, ver a namorada aqui, dar uma voltinha na praça, ver os crush na rua, de vez em quando, nem sempre, viu, pessoal? Porque às vezes o crush pode estar infectado, e pode estar assintomático, e você beija na boca dele ou dela, e aí você fica doente, entendeu? Então é por isso que ele não está dando aula para vocês na sala, tá? Porque o professor pode pegar essa parada aí. Muitos alunos jovens são assintomáticos, não morrem, não tem problemas, não fica na coriza, enfim, os professores já são um grupo de risco. Pasmem, eu sou grupo de risco, eu tenho uma doença crônica também, tá? Sou diagnosticado com um probleminha crônico aí que não vale a pena falar sobre isso aqui. Então acho que se o vírus pegasse em mim, era caixa de bala preta, misericórdia, né? Caixa de bala preta não estaria mais aqui. Então é por isso que a gente não está dando aula a vocês, tá? Não é porque a gente é vagabundo, preguiçoso, porque a gente não quer trabalhar. Eu quero tanto trabalhar que eu estou passando esse mico. Criei até um canal no YouTube genial, né? O Café barra História. Ficou um nome, eu achei incrível. Essa minha criativa daqui é Café. Tem aqui o Café barra barra da cidade, Barra Santa Rosa. E História, que é a minha disciplina. Certo? Então é isso. Espero contar com a ajuda de vocês, né? Que vocês não fiquem rindo tanto de mim do outro lado da tela, nessa passação de mico, mas que vocês compreendam e vamos entrar na brincadeira, vamos entrar na resenha, nessa aí de estar nessas explicações de conteúdo de história nono ano, que eu fiquei extremamente chateado. Vou já terminar para começar o conteúdo. Eu fiquei extremamente chateado quando eu falei assim, poxa, vamos perder a aula do nono ano. Eu que sou fanático por aula do nono ano, eu sou muito apaixonado pelos conteúdos do nono ano, e eu pensei assim, caraca, eu não vou conseguir dar aula pro nono ano, eu estou muito triste, porque realização de trabalho minha é essa, de dar aula pro nono ano. Então, a gente eu achei uma oportunidade muito boa para a gente começar a trabalhar aqui e dar aula para os nonos anos dessa forma. Então, não tinha forma melhor. Daniel passando mico, dando aula, acho algo gigantesco, mas no conteúdo que a gente gosta.
que o conteúdo de hoje vai estar na descrição do vídeo, que é fascismo e nazismo, né? A ascensão do fascismo, a criação do fascismo, nazismo, o que diabo é isso, beleza? Valeu! Esqueci, eu tenho vinheta, solta a vinheta aí, Bruno, na moral, valeu! Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo café tá frio. Pessoal, então basicamente isso, a gente vai dar continuidade ao conteúdo da gente, que é o fascismo e o nazismo. Professor, o que danado é fascismo, o que danado é nazismo? Então a gente vai tentar entender primeiramente que o fascismo é uma corrente política, é como você vai fazer política, certo? Como é que você vai conseguir chegar ao poder? Como é que eu vou conseguir virar presidente? Como é que eu vou conseguir virar prefeito? Como é que eu vou conseguir virar governador? Como é que eu vou conseguir virar deputado? Então eu tenho que ter uma estratégia política para conseguir virar ter algum cargo político interessante, certo? Então qualquer um pode adotar o fascismo para ser um político de sucesso, mas a gente vai iniciar, a gente vai entrar num túnel do tempo e vai voltar alguns quase 100 anos, 80 anos por aí, e vai se teletransportar para a Itália e na Alemanha, principalmente na Itália, com um político chamado Benito Mussolini, certo? E na Alemanha, Adolf Hitler. Então quem é Benito Mussolini? Quem foi esse cara? O que ele tem a ver com o fascismo? Benito Mussolini e o fascismo, o que eles têm a ver uma coisa com a outra? Tudo, certo? Porque esse cara chamado Benito Mussolini, ele vai ser o criador do fascismo no ano de mais ou menos 1922, que eu anotei aqui, que quem é meu aluno sabe que eu sou péssimo com data. Eu anotei aqui o ano que ele trouxe essa criação do fascismo, que é uma estratégia política de como chegar ao poder. Benito Mussolini tinha essa ambição de chegar ao poder na Itália, se tornar o principal líder italiano, que nessa época, no caso, não era presidente, era primeiro-ministro, certo? Na Itália existia rei nessa época, em 22, só que quem mandava na Itália não era junto ao rei da época na Itália, era um primeiro-ministro. Então tinha um rei italiano que precisava da ajuda do primeiro-ministro. Quem anuncia, quem escolhe quem vai ser o primeiro-ministro, o rei vai escolher o ministro para conseguir os dois terem a governar juntos, certo? Então Benito Mussolini ele tinha essa ambição, poxa, eu quero virar o primeiro-ministro, eu quero mandar na Itália, eu quero ter o meu poder, eu quero ter o meu lugar ao sol. Benito Mussolini ele vai tentar usar de várias formas para conseguir chegar ao poder na Itália. E algo muito semelhante vai acontecer na Alemanha com um cara chamado Hitler, vai ser outro personagem, que ele vai aprender o que é fascismo, meio que aprender o que é fascismo com Mussolini na Itália e vai colocar em prática essas estratégias políticas dentro da Alemanha, certo? Por quê? Por que usar o fascismo? Qual é o objetivo de Hitler fazendo isso? Simples demais, pessoal, compreender essa parte. As estratégias de Hitler eram simplesmente chegar ao poder. Ele queria se tornar o principal líder alemão e para conseguir se tornar o principal líder alemão ele tinha que passar por uma democracia que lá ainda existia, certo? Então ele tinha que passar pelo apoio popular. Então a ideia é muito simples, eu preciso usar um meio político de ganhar votos, tá? Comprando votos, não dá para comprar voto na Alemanha com mais de, na época devia ter o quê? Algo próximo a 50 milhões de habitantes ou mais, cidade eu não sei, desculpa. Mas não dá para ser presidente não dá para ser o líder alemão, se tornar primeiro-ministro alemão, chanceler, comprando voto. Essa prática não ia dar certo, essa estratégia. Então, ele precisou convencer as pessoas de outra forma. Ele precisou convencer as pessoas utilizando a ideologia. Ele precisou convencer as pessoas de votar nele. Como ele conseguiu convencer isso? O fascismo explica o que é fascismo. Então, o interessante desse fascismo é justamente a gente analisar essa estratégia política em diversos políticos atuais hoje, 2020, 2018, 2030. O fascismo é uma corrente política, é uma ideologia política que qualquer um pode usar. Agora é algo extremamente negativo, certo? Porque
as características fascistas são características agressivas, são características perigosas, são características antidemocráticas. Então vamos tentar entender algumas delas, que eu enumerei aqui e coloquei separadinho aqui na minha lista, não esqueço todas. Vamos ponto a ponto. Primeira característica do fascismo é qual? É a adoração de um líder. Aí tem que adorar essa figura política como se ele fosse um deus, tá? Então a gente vai ter aqui a figura de Hitler, por exemplo, e os discursos de Hitler são baseados em que as pessoas comecem a amar Hitler. Ele vai começar a dar vários discursos inflamados. Uma característica de Hitler bem interessante é que ele era um cara que sabia discursar muito bem. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hindurch ihren Einzug und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Se você for olhar os vídeos de Hitler na internet, você quase entra na onda dele. Hoje não, porque você entende, mas na época era algo... Poxa, o pessoal assistia Hitler discursando nos palanques, você começava a amar Hitler, entendeu? Você começava a ter uma admiração por Hitler muito grande. E foi isso que aconteceu. E a gente vai dar a primeira característica do fascismo: adoração a um líder. Eu tenho esse líder, eu tenho esse político aqui, eu vou amar ele, eu vou me deliciar com esse cara vai ser o herói da pátria, ele vai ser quase um deus, é Deus no céu e esse político na terra, homem sem defeitos, príncipe do Egito, deus grego, homem sem defeitos, é um cara, poxa, apaixonado por ele. Então essa é a característica, você adorar um político. Então isso é muito perigoso, você adorar um político, cuidado, você pode estar beirando ao fascismo em estar amando esse cara de forma incondicional. As pessoas na Alemanha amavam Hitler, as pessoas na Alemanha eles tinham uma devoção, como se ele fosse quase um deus, um santo, um profeta, enfim, ele era uma figura muito amada, certo? Então a primeira característica, esse líder sou eu vou conseguir fazer com que as pessoas me amem, e apenas a mim, eu sou o único salvador, eu sou a única pessoa capaz de mudar a sua vida, mudar o destino da Alemanha, certo? Algo bem interessante que tem que ser dito também, eu espero que eu esteja sendo, esteja conseguindo passar isso de forma bem calma, é que a Alemanha da época de 1930, nesse período aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se encontrava em uma crise profundíssima. O desemprego na Alemanha batia na casa dos milhões, muita gente desempregada na Alemanha, um problema social gigantesco, a Alemanha estava quebrada. Então o alemão, ele procurava algum líder, um político para salvar ele daquela crise. O alemão ele queria alguém para salvar ele, o alemão queria alguém para liderar a Alemanha, ele queria eleger alguém que salvasse a pátria da Alemanha, certo? Então Hitler se apresentou para os alemães como uma pessoa que poderia sim salvar a pátria, que ele poderia sim salvar a Alemanha de toda e qualquer crise que tivesse sido herdada devido à Primeira Guerra Mundial, que é muito importante vocês lembrarem do conteúdo da gente. Primeira Guerra Mundial, que a gente entende que a Alemanha foi destruída, totalmente defasada, ela perde a guerra, entra em crise, totalmente endividada, quebrada. Então é um primeiro ponto interessante, pensar dessa forma, ok? O cidadão alemão, ele se encontrava carente, ele se encontrava sem um ídolo, então ele estava muito carente e humilhado também, principalmente porque eles perdem a guerra, então a Alemanha se sente muito humilhada.
devastada, destruída, endividada. Então a Alemanha estava em frangalhos. A gente vai chamar essa palavra em frangalhos. E aí vai surgir Hitler, essa figura salvadora. Beleza? Ótimo. Segundo ponto que a gente vai ter que analisar aqui, que vai ser esse líder, ele vai odiar a democracia. Ele vai ter uma insatisfação com a democracia. O fascista, ele vai culpa os problemas, a crise que o país dele está vivendo pela democracia. Como se a democracia, os líderes que a gente votou, eles são péssimos, eles são ruins. A gente não sabe votar, vocês alemães não sabem votar. Então a gente não precisa da democracia. Vocês não têm que escolher alguém para eleger, para liderar vocês. Vocês não têm que eleger alguém. Vocês não sabem votar direito. Vamos fazer um trato aqui. Era mais ou menos o que ele dizia. Não era o que ele falava, mas era muito parecido. Votem em mim, me deem o poder na Alemanha que eu governo do jeito que eu quiser. Né? Sem essa questão democrática. Eu vou governar em nome de vocês, alemães, mas eu vou ser uma espécie de ditador. Beleza? Eu vou mandar do jeito que eu quiser agora. Certo? Porque eu vou salvar a Alemanha. Bem, eu não sou o salvador da pátria. Eu não vou ser o ídolo de vocês, eu não vou me amar a partir de agora. Então pronto, então eu vou liderar sozinho, eu vou governar sozinho. Beleza? Então o fascista, ele tem uma certa indisposição com a democracia. Ele falava muito mal da democracia, Hitler, em alguns casos, que os governantes que os alemães elegeram colocaram a Alemanha na crise que ela se encontrava na época, entendeu? Esse é um ponto bem interessante. A gente vai ter a adoração de um líder e o segundo ponto, a gente vai ter o ódio à democracia. Não gosto muito desse voto aí, tá? Vocês votam errado, deixem eu liderar o livro de vocês e a partir daí eu vou liderar a Alemanha e vou governar do jeito que eu quiser. Beleza? Ótimo, ponto final. Continuando, ainda na Alemanha, a gente vai procurar um inimigo. Como assim procurar um inimigo? Eu, Hitler, vou fazer com que vocês, alemães, tenham um inimigo. Eu, Hitler, vou incitar o ódio. Eu sou um político que vou fazer com que as pessoas sintam ódio. Tá? É uma característica fortíssima do fascismo. É implementar o ódio nas pessoas. Como assim o ódio nas pessoas? Eu vou fazer com que as pessoas tenham um único inimigo, certo? Eu vou fazer com que as pessoas odeiem uma única pessoa. Vou fazer com que os alemães eles se unam em torno do ódio a alguém. Se a Alemanha está numa crise gigantesca, beleza, já entendi que a Alemanha está numa crise gigantesca. Quem é o culpado da crise? Então essa vai ser a ideia que Hitler vai questionar. Quem é o culpado da nossa crise? Então ele vai apontar para os judeus. Ele vai colocar toda a culpa da crise financeira que a Alemanha estava vivendo nos judeus. Tá? Então aí vai acontecer o famoso holocausto nazista, que eles vão começar a prender os judeus e colocar em câmeras de concentração, câmeras de gás, vão matar algo em torno de 20 milhões de judeus pelo mundo. Então os alemães eles começaram agora a odiar, eles começaram agora a sentir ódio, eles começaram agora a detestar os judeus. Hitler falava tão mal dos judeus, ele nos palanques ele falava, dava aqueles discursos, criticava, que os alemães começaram agora a ter ódio. Os alemães eles transformaram aquela sensação de humilhação devido à Primeira Guerra Mundial em ódio. Uma solução total para a questão judia. O programa é claro. Trata-se de total separação, total segregação. Não apenas significa a exclusão dos judeus do sistema econômico alemão, mas muito mais. Nós nos confrontaremos com a dura necessidade de erradicar o submundo judeu. Assim como erradicaríamos criminosos do nosso estado. Pelo fogo e pela espada. O resultado será o fim absoluto e certo de todo o judaísmo na Alemanha. Então Hitler começou a usar isso, ele entendeu, ele é um cara muito inteligente, ele foi a figura mais maléfica, mais diabólica da história da humanidade. Mas ele é um cara, infelizmente, tem que assumir que ele era muito inteligente. Hitler era um gênio.
ele começou a entender que a Alemanha procurava alguém. Então ele se apresentou como esse alguém em Salvador e começou agora a apontar os erros. Então a característica fascista é essa: é você fazer uma política à base de ódio, é você fazer uma política à base de raiva, é você incitar o ódio às pessoas, é você se apresentar como um salvador, é você se sentir o gostosão, entendeu? Eu sou o único que vai ajudar a Alemanha. Agora vai ter uma transformação, eu quero que deixe bem claro isso no vídeo, tá? E eu vou terminar por aqui porque já está muito longo, eu acho que estão se confundindo um pouquinho. Na Itália se chamou fascismo, certo? Com Benito Mussolini. Todas as práticas que eu falei aqui de Hitler, na Itália também foram feitas, certo? Itália, fascismo. Na Alemanha também foi fascismo, mas com um ingrediente a mais, que era o preconceito aos negros. No fascismo alemão, a gente vai transformar o fascismo alemão em nazismo, porque vai ter um detalhezinho a mais. Hitler, além de tudo que ele fazia, que Mussolini também fez, Hitler ele começou a dizer que a raça dele, a raça ariana, a raça loirinha dos olhos azuis, era a raça superior, era a raça mais importante, era uma raça mais inteligente, forte, que tinha que liderar o mundo. Então, o fascismo na Alemanha se transforma em nazismo. A Alemanha se tornou o centro do ódio mundial na década de 30. Aquelas pessoas se sentiam os mais importantes. O alemão se sentia o mais forte. Qualquer pessoa que não fosse alemã naquela época, que não fosse galego dos olhos azuis, eles se consideravam como fracos e totalmente inferiores. Hitler, essa figura de Hitler, esse líder que existiu na Alemanha, ele fez com que as pessoas acreditassem nisso, entendeu? Então é interessante pensar o resultado do fascismo é qual? É esse. Isso, viu? O vídeo ficou muito grande demais, eu sei, 20 minutos, né? Um pouco morgado, tô ligado. Mas não tem como falar desse assunto tão importante em tão pouco tempo. Faltou falar milhares de coisas ainda, muita coisa mesmo. Mas eu sei que já tava começando a ficar um pouco chato, cansativo. Então eu decidi terminar logo. E espero que vocês tenham compreendido tudo, beleza, pessoal? Quero agradecer muito demais, muito mesmo, o editor, o Bruno, né? Que todo mundo já conhece da escola, né? Mas acho que pouca gente sabia desses dons dele, que deixou o vídeo um pouco mais legal, mais interessante. Muito obrigado, Bruno. E quero agradecer também a Adriele, que fez aqueles quadrinhos lá do cenário, ficou muito show de bola. Então, se alguém quiser contratar aí Bruno para fazer algumas edições aí, sei lá, edição de foto, de vídeo, de imagem, falem com ele aí, o Instagram deve estar em algum lugar da tela. E com a Adriele também, se quiserem fazer aqueles quadrinhos lá interessantes. Fiquem à vontade, se gostou, curte. Se não gostou, não descurte. Finge que não viu nada, beleza? Beijão. Se puder, se inscreve também, certo? Que eu vou postar outras coisas lá, outras lezeiras. Valeu! Valeu!